sabia que os povos indígenas têm sido agentes na história da política externa mesmo desde antes da globalização? De suas lutas históricas por territórios e saberes culturais até as atuais discussões sobre mudanças climáticas, a presença indígena é crucial para entendermos o mundo hoje. E neste vídeo, vamos explorar o papel da paradiplomacia indígena no cenário internacional, suas demandas, conquistas e como suas vozes moldaram o futuro do planeta. Antes mesmo da globalização, os povos indígenas já interagiam com o mundo de maneira marcante. Suas práticas sustentáveis ajudavam a preservar a biodiversidade e seus conhecimentos culturais e espirituais influenciavam outras sociedades. A preservação ambiental, defesa de territórios e valorização cultural eram uma das principais demandas da história e da trajetória da luta indígena. Uma vez que esses povos tratavam suas terras de maneira sustentável, terras estas que eram sagradas a eles e posteriormente foram invadidas por impérios coloniais que roubaram a sua cultura, as suas riquezas e os seus saberes medicinais. Mesmo sem estarem inseridos na diplomacia tradicional, os povos indígenas se conectavam a outras culturas e promoviam alianças. Isso foi um exemplo de paradiplomacia antes mesmo do termo existir. Mas o que é diplomacia e paradiplomacia? Bom, a diplomacia tradicional é a forma como os estados negociam as suas relações internacionais, mediadas por representantes oficiais, como os diplomatas ou os embaixadores. Ela busca resolver conflitos, promover a paz e proteger os interesses nacionais. Já a paradiplomacia, por outro lado, é quando os agentes não estatais, como governos locais, empresas ou até os povos indígenas, agem diretamente em questões internacionais. Mas e o que é a paradiplomacia indígena, então? É a maneira como esses povos originários buscaram para garantir os seus direitos e promover os seus interesses por meio de relações diretas com ONGs, organismos internacionais ou até outros governos. Isso ocorre porque muitos indígenas não se sentem representados pelos modelos impostos desde a colonização. Um exemplo importante foi a ida de líderes como Daskari, representante dos Maores, à Liga das Nações em 1924. E apesar de não obterem sucesso, essa iniciativa abriu caminhos para gerações futuras. E com os avanços no século XXI, os povos indígenas garantiram uma maior presença no cenário internacional e em eventos internacionais, como por exemplo a Eco 92, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, e a Carta Terra. E foi assim que nasceu a primeira ideia da Carta da Terra. E levou uns 3 anos para que essa ideia começasse a germinar, e foi em 95 que começou um processo, nomeou-se uma comissão internacional de vários países, e a partir dessa nomeação dessa comissão, sob a supervisão dessa comissão, começou um imenso processo de consulta a todos os povos da Terra. Esse momento aconteceu, tivemos várias reuniões aqui no Brasil, e em 2000, ou seja, na passagem do século, nós vimos surgir a Carta da Terra. Levou 5 anos para que esse documento fosse redigido. Que foram um marco no debate ambiental global. Apesar de poucas lideranças indígenas brasileiras terem sido ouvidas no evento, a Carta Aberta dos Povos Indígenas trouxe reflexões fundamentais sobre o papel dos indígenas na preservação do meio ambiente. Outra conquista importante no cenário internacional foi a criação do Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas, criado no ano de 2000. O fórum é um espaço dentro da ONU para discutir temas como cultura, saúde, educação e direitos humanos dos povos indígenas. Ele fortaleceu parcerias e deu visibilidade às demandas dos povos originários, assim como o Fórum Internacional dos Povos Originários sobre Mudanças Climáticas. Criado em 2008, esse fórum tem sido um dos principais espaços para que os indígenas possam debater as mudanças climáticas nas COPs. Dentro desses eventos, muitas lideranças indígenas se destacaram como vozes fundamentais na luta por direitos. No passado, figuras como o já comentado Daskari e Ratana abriram um caminho para o reconhecimento internacional dos povos originários. Já no presente, líderes como Cacique Raoni são símbolos globais da defesa ambiental e da cultura indígena. Desde a década de 60, Raoni tem dialogado com líderes mundiais para proteger as florestas e os povos indígenas. Ada ni pega kuni yang membeda juri ni aku pun ya kama aku pun lalu kuni ya ben ko ka ben ya ale me membare amne kan juga pega kadang aku iken me ada ma ben ma ne nasi ko ale me umari me ni kamu ni kaje ne me you me ambil ku me yo me ya pia kaje ne me ada ma ben ma kuni asi ko ta ne tania. Outro destaque é Atchai Suruí,
que discursou na COP26, em 2021, trazendo visibilidade global à realidade dos povos brasileiros indígenas. My name is Chai Surui. I'm 1 in 24, but my people have been living in the Amazon rainforest at least 6,000 years. Foi uma grande honra, né, um grande privilégio e uma grande responsabilidade estar abrindo a COP, né, e poder estar levando a voz dos povos indígenas para todo mundo. Mas aquilo, a gente não tem que estar só na abertura, né? Aquilo ainda é o mínimo. A gente está em 2021 e eu sou a primeira indígena e brasileira a falar na abertura da COP, né? Então isso não está certo, né? A gente ainda está muito... Também tivemos a ascensão de lideranças políticas, como Sônia Guajajara, Célia Chacriaba e Joênia Wapichana, que ocuparam espaços importantes na política nacional depois das eleições. Escutar aqui, sabe, também dos parlamentares dessa casa, de chegar aqui e pregar a sua visão racista, alienada, preconceituosa contra nós e a gente ficar calados. Porque a sua fala, senadora, a sua fala aqui retrata muito bem o pensamento mesmo que tem esse setor ruralista que compõe a Câmara e o Senado, que quer a qualquer custo flexibilizar a legislação ambiental para poder explorar os territórios. A visão que você tem de terra é muito diferente da visão que a gente tem. Não dá para você olhar para nós, povos indígenas, e pensar que a gente tem o mesmo entendimento de território como o seu, que é de exploração, destruição, pensando em lucro, pensando em dinheiro. Não é esse o entendimento nosso. Para nós o território é sagrado, nós precisamos dele para nós existir. E vocês olham para a terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. Agora, sobre o cenário atual brasileiro, é importante destacar que as políticas públicas são fundamentais para garantir os direitos dos indígenas. No Brasil, o Comitê para a Promoção de Políticas Públicas e Proteção Social dos Povos Indígenas, criado em 2018, é um exemplo importante. Ele atua em áreas como a educação diferenciada, segurança alimentar, saúde e saneamento básico e monitoramento e proteção dos povos isolados. Apesar disso, os desafios ainda são muitos. A demarcação de terra, a erradicação do preconceito e a proteção contra a exploração ambiental são lutas que permanecem no centro das demandas indígenas. Agora foi lançado pelo governo federal o Comitê para a Promoção de Políticas Públicas para a Proteção dos Povos Indígenas, instância que reúne representantes de vários ministérios, órgãos públicos e entidades. O objetivo é propor, planejar, articular, coordenar e acompanhar a implementação de ações que garantam os direitos sociais e a qualidade de vida das diversas comunidades indígenas do país, como ressaltou a ministra Sônia Guajajara. A Constituição Federal significou um marco na garantia dos direitos coletivos, dos direitos sociais e dos direitos dos povos indígenas, limpando todo aquele esbulho autoritário, né, da ditadura militar. E hoje nós estamos aqui com esse evento que tanto se comemora esses 35 anos da Constituição Federal, como também estamos lançando o nosso comitê, esse comitê liderado pelo Ministério dos Povos Indígenas, que é um comitê de promoção de políticas públicas, né, e de proteção social dos povos indígenas. Então é isso aí, vamos trabalhar juntos, vamos seguir essa orientação da transversalidade, como diz o presidente Lula, e trabalhar em conjunto. Já falamos de paradiplomacia, mas o que é o Quarto Mundo? O conceito de Quarto Mundo foi criado por Jorge Manuel, líder da nação Shuasp, no Canadá. E ele foi criado para definir a paradiplomacia indígena como um movimento global de povos originários. Ela reflete a luta de mais de 300 milhões de indígenas que buscam soberania, autogoverno, preservação cultural e direito aos territórios. Em uma breve definição, o primeiro mundo seria aquele altamente industrializado. O segundo mundo seria o bloco socialista e no terceiro se encontrariam aqueles que estão em desenvolvimento. Esses três primeiros mundos presumem que a Terra pertence às pessoas, enquanto o quarto mundo acredita que as pessoas pertencem à Terra. Os povos indígenas são a memória do nosso planeta e das culturas ancestrais que sustentam a humanidade. Suas lutas por direitos e territórios, e obviamente respeito, são fundamentais para um futuro mais justo e sustentável. Nosso dever é apoiar e amplificar suas vozes. Afinal, a preservação de suas culturas também é a preservação do nosso planeta. Os povos indígenas não são o passado, mas sim uma chave para um futuro sustentável.